Hein? Então, hoje não vai ter nada de novo, vai ser só repassar as aulas que já foram dadas, visando orientar vocês para fazer a prova, né? Que vai ser na próxima aula. Eu vou apontar exatamente quais as perguntas que eu vou fazer, aí vocês dão mais uma estudadinha naqueles textos lá. Vai ser uma prova tranquila, vai ter um prazo de uma semana para resolver, com consulta e também com apoio do professor. Eu vou ficar online no tempo normal de aula, né? E a semana toda eu vou estar ali ligadão no nosso grupo de WhatsApp ou então no Teams mesmo, para que todos façam uma boa prova, tá? Então vamos lá. Hoje vai ser assim, olha, tá vendo esse item aqui? Eu vou fazer uma pergunta sobre isso, vou passar rápido em todas as aulas e mostrar o que é que vai cair. A primeira aula foi placa-mãe, né? É uma revisão só, né, pessoal? Nada de novo, tudo aula que já foi dada. Bom, começando. Na, Logo no início do semestre, né, falando sobre placa-mãe, eu havia dito para vocês, olha, a placa-mãe é a peça mais importante, né? Ela é o corpo do sistema todo. E o desempenho está ligado com a placa-mãe, ao contrário do que muita gente pensa, que o desempenho está ligado ao processador. Não é isso. Quando você quer olhar para um sistema, você tem que enxergar o todo, né? O software, o hardware, todos os periféricos. Aí você vai olhar para a parte que é mais lenta, é aquilo que está segurando o sistema. É ali que você vai ter um ganho de desempenho. E onde que é a parte mais lenta? São os barramentos, né, da placa-mãe. As vias de comunicação entre o processador central e a memória, ou placa de vídeo, ou processador central, HD, teclado, mouse. Essa comunicação é que é muito demorada. Então, a placa-mãe é que faz isso. Se você tiver um barramento rápido, você vai ter um ganho notável de desempenho, qualquer que seja o processador. Por quê? O processador ele é o cara mais rápido do sistema. Só que não adianta ele ser rápido, porque ele tem que ficar esperando, né? Ele vai fazer uma busca na memória. A memória é 1000 vezes mais lenta que o processador. E aí ele fica lá esperando, não adianta ele ser rápido se a memória obriga ele a ficar esperando. Então, onde que está o gargalo, por exemplo? Ou está no barramento, a via de comunicação entre a memória e o processador, ou está na própria memória. Então, você tem que trabalhar no quê? No barramento. Compre uma placa-mãe com barramento mais rápido, né? Compre uma memória mais rápida, de tecnologia DDR4, né? Que é mais rápida do que DDR3, em vez de ficar olhando somente para o processador, né? Então, uma questão que eu vou dar é para você explicar o que é um barramento. Aí vocês vão responder assim: professor, barramento é uma via de comunicação entre o processador e a memória, entre o processador e a placa de vídeo, ou seja, todos os periféricos. A gente fala periférico, é tudo que está em torno do processador. HD, teclado, mouse, circuitinho de Wi-Fi, né? Placa de rede. E ele é que define a rapidez do sistema como um todo. Pronto, ótima resposta, está muito bem respondido assim. É uma via de comunicação entre o processador central e todos os periféricos. Dois pontos: memória, placa de vídeo, HD, interface de rede, teclado, mouse, né?
Que mais? Outro item, né, que eu não vou perguntar, mas é bom revisar. Como a placa-mãe é o componente assim maior, é a peça que tem mais componentes, né? Tem mais conectores, onde dá muito defeito é onde tem conexão elétrica, né? Onde você conecta alguma coisa, né? Conectei a placa de vídeo, conectei o cabinho do HD, ali dá um mau contato elétrico. Quando você vê uma máquina, tá travando a máquina, pifou de uma vez, considere em primeiro lugar se é defeito na placa-mãe. E como que você vai analisar isso? Vai lá no seu PC, arranca tudo que está nele, HD, placa de vídeo, memória, processador, instala em outra placa. É o jeito que tem para testar. Se funcionar tudo, você eliminou todas essas peças que você tirou de um e pôs no outro, estão todas boas, né? Aí você vai falar, o defeito é na placa-mãe. Eu não sei qual parte dela, mas a placa inteira vai estar inútil, né? Não adianta você ter uma parte que funciona e a outra que não funcione. Aqui que eu já falei, né? Ou seja, você tem que, quando trabalha com desempenho, né? Análise de desempenho. O analista de sistema tem que trabalhar nisso. Vem o usuário nervoso, fala, a máquina está lenta. Ou eles costumam falar, a rede está lenta, né? Eu tinha um colega lá, trabalhava do meu lado. Ele ficava bravo, furioso. Não, a rede não está lenta, está tudo certo. Ele ficava monitorando. O que estava lento? É o servidor de banco de dados. Eu cuidava do servidor. E eu fazia esse monitoramento de desempenho. O que você tem que analisar? Processador, memória, rede e HD. É aquele no Unix, né? É um outro jeito de fazer, era com scripts. Mas aqui no Windows, no seu PC, você vê pelo gerenciador de tarefas, né? E por ali você vê. Eu quero saber se tá. O que está causando essa lentidão do meu PC? É só ir lá. Ele mostra tudo com detalhes para vocês, né? Deixa eu abrir o meu aqui. Vamos dar uma olhadinha rápida. Eu vou compartilhar a tela. Pessoal, ninguém me falou. Eu esqueci de compartilhar a tela com vocês. Vocês não reclamaram. Eu vou compartilhar a tela inteira aqui. Gerenciador de tarefas. Vocês estão vendo aqui minha tela? Sim, professor. Sim, sim. Vocês têm na máquina de vocês, igualzinho. O que dá para ver aqui, ó? Tem várias colunas. Tá falando aqui, ó, percentagem da CPU. Qual é a frequência de utilização da CPU, né? Qual é a carga de trabalho dela? Ó, o meu tá com 40%. Tá dando para ver aí, né? Tá uma letrinha pequena. E memória, 72%. Pessoal, isso aqui não quer dizer que a memória está quase cheia com 72%. Isso aqui quer dizer a frequência de acesso à memória, tá? O HD, ó, 0%, 1%. Não quer dizer que ele está vazio, quer dizer que ele está com pouquíssimo uso, né? E a rede, 3%. O GPU é o display dele, tá? É o circuito do vídeo, display. Então por aqui você vê, se tiver assim acima de 80%, qualquer um desses parâmetros aqui, qualquer um desses recursos, a gente chama de recurso.
rede, HD, memória e CPU. Você olha aqui. Aí você vai fazer um estudo mais aprofundado. Quer ver o que pega bem? É memória, né? A memória é um negócio que enche bem rápido. Aí você vem aqui, ó, tem uma outra orelhinha, tá escrito desempenho. Professor, Oi, não estou conseguindo ver o gerenciador de tarefa do senhor, não. não? Deixa eu compartilhar a tela de novo. Vamos lá. E agora, tá dando para ver? Agora sim. Ah, obrigado, viu? Então, aqui na orelhinha desempenho tem os gráficos, né? Você clica aqui do lado esquerdo aqui, ó. CPU. CPU tem o gráfico lá, a cada instante mostra a carga de trabalho da CPU. A CPU não tem o que fazer, né? Se tiver sobrecarregado, o que você faz? Você vai lá nas tarefas e vê alguma tarefa que não está usando e vai matando o programa, deixa rodando somente aquilo que você está usando no momento. Você vai ver que a máquina fica muito mais rápida na hora. Fecha todos os aplicativos que você não está usando. Usa um de cada vez. Acabou de usar? Fecha. E memória? Memória, o segredo é o seguinte. Tá vendo essa barrinha aqui embaixo? Aqui sim é a ocupação da memória. Quantos programas que estão... Quanto giga que você está usando dela, né? E aqui em cima é a frequência de utilização dela. Aqui embaixo tem o tal da reserva de memória paginável. Tá vendo aqui embaixo? Bem, ó, a última linha aqui, ó. E reserva de memória não paginável. Isso aqui é aquilo que eu chamo de swap. O arquivo de troca, né? Em inglês se chama swap. Swap quer dizer troca em inglês. E o Windows chama de... Pode ser também um sinônimo, né? Paginação, porque são partes da memória, páginas da memória que são copiadas para o HD. Para quê? Para liberar a memória. E também chamado arquivo de troca do Windows. Você vai ver, se aqui embaixo tiver uma reserva para paginação muito alta, tiver um uso muito intenso desse paginação, desse swapping, é sinal que você está precisando pôr mais memória física. Então você corre lá na loja, compra um pente de memória, adiciona na sua máquina. Foi o que eu fiz, né? Olha, ficou muito melhor. Eu tinha 4 GB, comprei mais um pente de 4, ficou com 8. Aí que eu consegui trabalhar, porque quando eu comecei a usar o Microsoft Teams aí, teve um dia que até atrasei minha aula porque o Teams não abria, né? E depois você vê o HD também, ó. O HD tá bem tranquilão. A memória minha tá bem tranquilona, ó. 280, 380 mega. Tá usando pouco o swap. Por quê? Tá cabendo quase tudo na memória principal, né? Wi-Fi também. A rede, pessoal, pode deixar a máquina muito lenta. A gente tem como regra, se você está com uma taxa de utilização maior do que 50% da rede, é porque já está ruim. Aí a solução que é contratar uma banda mais larga, chegar mais perto do Wi-Fi, né? Quanto mais longe do Wi-Fi você está, menor é a vazão da rede, menor é a velocidade. Ou então aquilo também, ver qual programa que está usando muito a rede, não está precisando dele, fecha, né? Bom, vamos ver outras coisas, né? Vamos em frente aqui.
Onde que estava? Placa-mãe. Então, a lentidão, quando você vai fazer uma análise de desempenho, você tem que ir no lugar que está mais lento e trabalhar naquilo. Eu vou falar sobre, fazer uma pergunta então, o que é barramento. Depois eu vou perguntar sobre análise de desempenho, né? Você já vai ver memória, processador, HD e rede. Esses 4 recursos lá no gerenciador de tarefas. Para cada problema tem uma solução. Professor, Oi. tô vendo de novo, o senhor tá espelhando algum slide, alguma coisa? Estou mostrando aqui o PDF, né? Mas não tá aparecendo aqui, pelo menos para mim não tá aparecendo de novo. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Isso aí é normal, é assim mesmo, viu? O Teams às vezes ele não atualiza. E Beleza, agora? agora sim. Agora sim. Qualquer coisa avisa aí que eu mexo aqui, tá? Obrigado por Obrigado. avisar, viu? Obrigado. Aqui a questão do vídeo on-board. Pessoal, é uma discussão aqui para vocês terem uma intuição, olhar para a placa e analisar, decidir. Vou fazer uma pergunta para vocês. Imagina um placão bem grande, aquelas placas mãe antigas. Tem as trilhas, né? A trilha é aqueles fiozinhos que tem desenhado na placa. Aquilo ali é um condutor, né? É um fio. Imagine um fio condutor de eletricidade que vai de uma ponta da placa na outra ponta. Digamos que esse fio tem 20 centímetros de comprimento. Agora faça uma comparação com outro condutor que tem 1 milímetro de comprimento. Digamos, a perninha do chip que está soldado lá é 1 milímetro mais ou menos. O elétron, a eletricidade o elétron tem que viajar 20 centímetros ou tem que viajar 1 milímetro. Qual elétron vai chegar mais rápido? É aquele que viajou somente 1 milímetro. E ainda você pode aumentar a frequência, você pode pôr muito mais elétrons ali, ou seja, o desempenho, a rapidez do sistema vai ser muito maior. Se as trilhas fossem mais curtas. Agora imagine uma placa de vídeo, um placão espetado no soquete PCI, né? Tem uma circuitaria toda lá, tem um chip na placa de vídeo. Até essa perninha desse chip se comunicar com o processador, vai ter que passar por barramento PCI. Até chegar no processador é uma viagem longa. Se essa placa de vídeo já fosse on-board, ou seja, o vídeo é on-board, é um chipzinho que está já soldado na placa-mãe, não tem problema de contato elétrico. O chip já fica ali cara a cara com o processador, pertinho. O vídeo on-board, ele é muito mais rápido do que uma placa de vídeo, né? Guarde essa noção. É muito mais eficiente, né, vídeo on-board. Apesar de que esses vídeo on-board são um circuitinho mais simples, mais baratos do que aquela placona de vídeo que você compra. Mas falando assim em termos de desempenho elétrico, custo-benefício, é muito mais eficiente vídeo on-board, né? E antigamente tinha placa de som, placa de rede, era tudo separado. Agora não, tá tudo on-board, soldado na placa-mãe, tudo vizinho, pertinho do processador. Isso dá um ganho de desempenho muito grande. Essa discussão a gente vai falar o tempo todo aqui na aula de hardware.
Vocês vão ver que mais lá na frente eu vou voltar a falar disso ainda hoje. Aqui é falado sobre a pinagem do processador, chamado também de socket do processador. Esse númerozinho aqui, pessoal, 775, 754, o que que é? É a pinagem. Realmente tem 754 pininhos, parece uma agulhinha de ouro ali, né? Olha quanto pino. E aumentou muito. Depois eu vou na hora de falar do processador, por que que aumentou a pinagem? A pinagem é um dado importante, né? Porque é um encaixe mecânico entre o chip do processador com a placa-mãe. Nem precisa falar, tem que ser compatível, né? Então, quando você for comprar a placa-mãe, você já tem que decidir qual é o processador que você vai querer. Tem que ser compatível, a mesma pinagem, né? Vou pôr uma questão sobre pinagem do processador. Eu fiz até um resumo lá na aula de processadores sobre pinagem. Vai ter uma questão sobre isso, tá? É simplesmente você fala assim, olha, pinagem é o encaixe mecânico entre o chip do processador e o socket da placa-mãe. Tem que ser compatível e quando for comprar placa-mãe, pensa no processador e vice-versa. Se for comprar o processador, você tem que ter a placa-mãe compatível. Essa pergunta eu vou fazer na prova, tá? Falando de socket, falando aqui do refrigeração, né? O cooler é o ventiladorzinho, chama cooler em inglês, né? Em português se fala ventiladorzinho. E o dissipador, que é essa pecinha de alumínio, fica aqui embaixo. E tem que ter um bom contato térmico, né? Ele fica bem prensado aqui nessa parte que está virado de ponta cabeça. Que ele gera muito calor e você tem que refrigerar ele muito bem. Quanto mais frio ele tiver, mais rápido ele trabalha e mais seria a vida útil dele, né? Aqui, outra questão que eu vou pedir na prova. Olhando para essa placona aqui, eu vou perguntar: liste todos os conectores da placa-mãe. Aí você começa pelo mais importante, o socket do processador, esse daqui. Depois vem a socket das memórias, está aqui do lado. Depois vem o PCI Express, está aqui esse vermelhinho. O PCI antigo, está aqui esse pretinho. Eu vou pôr essa foto lá e vou pedir, liste todos os conectores. Aqui é PCI também, esse amarelinho pequeno, né? Lembra que eu expliquei? O PCI ele tem tamanho variável. Ele aceita placa grande, placa pequena, pode espetar tudo no mesmo lugar. Os conectores SATA para o HD, esses amarelinhos aqui. Temos aqui, nesse cantinho aqui, os conectores, são os pininhos, parecem uns preguinhos virados para cima. Que são para o gabinete, né? Aquele painel dianteiro. Tem aqueles LEDzinhos que fica piscando. Tem o botão liga-desliga. Tem aquele bip, quando você liga a máquina, tem um falantinho que faz bip. Esse falantinho fica no gabinete. Tem o barramento USB que você espeta nessa pinagem aqui para poder conectar com o conector que fica frontal no gabinete do PC. Além do que tem os conectores aqui atrás, né, painel traseiro, que são USB também. Conecta direto na placa-mãe pelo painel traseiro. Tem esse VGA, né, conector de vídeo. Você fala só conector de vídeo, para mim já tá bom, tá?
ou HDMI, né? Tem o conector aqui para o cabo da rede, né? Tem os conectores de microfone, falante, entrada de áudio. Tem todo o painel traseiro aqui. Aqui tem o conector para energia, né? Você liga na fonte. Tem outro conectorzinho aqui que você liga na fonte também. Tem dois conectores para o cooler. O cooler tem uma energia aqui, 12 volts, né? Tem dois conectores para ventilador. E se vocês esquecer algum, eu vou perdoar, mas os principais tem que falar, viu, pessoal? Memória, eu falo depois, vai ter outra aula só de memória. Então vocês vão explicar, já perguntei o que é barramento. Vou fazer uma pergunta, o que é ponte norte, o que é ponte sul? Professor, ponte norte é a comunicação entre a memória e o processador, ou entre o circuito de vídeo e o processador, ou seja, os dispositivos rápidos estão na ponte norte. E a ponte sul? Todo o restante são os dispositivos lentos. Enquanto a ponte norte é dispositivo rápido, ponte sul é dispositivo lento. Ponte sul, Salt Bridge. Ali vai o HD, barramento PCI, teclado, mouse, vai Wi-Fi, né? Placa de rede, Bluetooth, né? Aqui o painel traseiro, né? Que é direto na placa-mãe os conectores, né? Formatos de placa-mãe. É aquela história que eu falei lá no começo. Aquele fio condutor que vai de uma ponta na outra da placa-mãe tem 20 centímetros. E se a placa fosse pequenininha? O fio seria mais curto e o elétron viajaria menos. Seria mais rápido, correto? Então, pessoal, considere sempre, quando for montar uma máquina, começa da menor placa possível que você tiver. A eficiência ali das vias de comunicação vai ser melhor, vai consumir menos energia, vai ser mais rápido relativamente. É lógico, desde que aquela plaquinha pequenininha que vai ter menos recurso do que a grande, sirva para a aplicação que você quer usar, né? Então eu penso assim, eu começo do menor, caso precise eu compro uma maiorzinha, senão eu fico com a menor possível. Outra questão, esse aqui eu não vou perguntar. Posso pôr uma pergunta assim, ó. Tá vendo esse painel traseiro bonitinho aqui, ó? Olha, não tá mais limpo, mais organizado do que esse monte de fio passando por cima da placa-mãe. Fica prejudicando a ventilação, né? As placas antigas eram assim. Pessoal, vai anotando o que eu vou perguntar. São só 10 questões, são 4 aulas. Eu acho que eu vou pegar 2 perguntas de cada aula só. E eu ainda não formulei. Bom, de tamanho de placa-mãe tá bom. Aqui para você ter uma ideia. A menor, ela trabalha melhor do que a grandona, né? Consome menos, mais rápida. A menos que você precise. Tudo aquilo que tem na grandona não precisa comprar, né? O chipset, eu vou fazer uma pergunta, né? Aqui é o maior chip que tem depois do processador é o chipset Norte. Esse cara aqui, pessoal, ele sumiu, tá? Vocês vão ver na aula de processador. Não existe mais esse cara aqui. Ele foi integrado tudo para dentro do processador central. Aqui ele tinha o controlador de memória
e tinha o controlador PCI Express, que conversava com a placa de vídeo ou o chip de vídeo. Como hoje em dia você já tem a circuitaria de vídeo, né, gráfico, tá tudo lá dentro do processador. E o controlador de memória tá tudo lá dentro do processador também. Esse cara aqui sumiu, não existe mais. Vocês vão ver. Só existe a ponte sul, que é esse chip menorzinho, né? Então eu vou pôr essa figura aqui, ó, e vou fazer algumas perguntas. Eu vou pôr a figura do barramento antigo e vou pôr a figura do barramento novo e vou fazer algumas perguntas. Aqui você analisando, ó, a ponte norte é uma via de comunicação, né? Esse cara aqui que está aqui em cima, P45MCH, ele é um chip, né, que comunica com o processador central que está aqui, ó, esse mais alto aqui. E na ponte norte tem as memórias, tá vendo aqui do ladinho, DDR2, DDR3. E também a parte de vídeo gráfica, né? PCI Express Graphics, né? São os barramentos de alta velocidade. Esse outro chip aqui mais embaixo, são 3 chips, ó, processador central primeiro, ponte norte, agora a ponte sul. É onde fica todos os dispositivos lentos, né? Você vai aqui, ó, do processador central para cá, são 1000 vezes mais lento. Daqui para cá, 1000 vezes mais lento. São 2 ordens de grandeza de lentidão. Tudo que é periférico lento fica na ponte sul. Placa de som, o HD, que é o SATA, né? Serial ATA HD. Esse Intel Matrix Storage Technology é onde você faz a configuração de vários HDs que vão trabalhar em conjunto, né? A tecnologia RAID. Isso aqui teria que ter uma aula só para falar disso. É para ter redundância, espelhamento de HDs. Você manda gravar no HD, grava em 2 ao mesmo tempo. Para quê? Ter mais segurança. Se pifar um HD, você ainda tem outro, a máquina não para, né? Aí você vai lá, troca o que queimou, refaz o espelho e nos servidores grandes, né? Eu trabalhei com isso. Você troca o HD sem precisar dar um reboot na máquina. A hora que você tira o defeituoso, põe o bom no lugar, ele já começa a copiar tudo que está no outro, refaz o espelho. E aqui placa de rede, né? Então é isso, pessoal. De placa-mãe, é só isso que vai cair na prova. Aqui é aquilo que eu falei para vocês, ó. Para o futuro, a tendência é que as linhas PCI Express, é o vídeo, né? Vídeo on-board, tem um circuitinho de vídeo lá, um chip grande de vídeo que ficava lá. Não tem mais, sumiu. Sejam movidos para dentro do processador. Então, se o circuito de vídeo foi para dentro do processador, eu não preciso mais da ponte norte para fazer a comunicação entre o circuito de vídeo e o processador. Vai tudo lá dentro. O que aconteceu? Encurtou a distância, está tudo do ladinho. Lembra aquele lance que o elétron vai viajar num condutor longo ou num condutor curto que está ali do ladinho do processador, lá dentro? Qual que é mais rápido? Com certeza, estando lá dentro do processador, né? E eu elimino a ponte norte. Ficou muito mais rápido, consome menos energia, está tudo integrado lá dentro. E o controlador de memória também, que ficava nessa ponte norte aqui,
integrou dentro do processador. A ponte norte não existe mais, ó, é coisa do passado, viu? Mas a gente tem que explicar, é didático, né? Começa contando a historinha. Bom, depois eu dei a aula sobre fonte. Pessoal, eu vou correr um pouco, senão a gente não chega no fim. Que hora termina a aula mesmo? Deixa eu ver no meu horário aqui. 10h30, tem ainda. Ah, tá cedo, né? 10h30. Agora tem mais 1 hora de aula ainda. Pessoal, hoje eu vou até o fim, eu vou usar todo o tempo, porque é importante vocês se prepararem para a prova. Vou falando tudo o que vai cair, é só voltar lá e ver a resposta e responder. Deixa eu me organizar aqui só um minutinho, por favor. Fonte, está aqui. Então, a fonte, pessoal, começa falando assim, ó. Você vai comprar fonte, você vai pelo preço, compra a mais barata que tem. Não faça isso. Por quê? Você economizou dinheiro, mas é engano seu. O custo da fonte é daqui 1 ano. Você vai usar ela durante 1 ano, pelo menos. Ela vai consumir energia elétrica. É aí que está o custo dela, né? E você vai ter uma fonte que gasta mais energia, as mais baratas, né? Para fazer o mesmo trabalho. E na conta de luz é que você vai, ao passar dos anos, você vai ver que não valeu a pena financeiramente. Você gastou mais dinheiro com energia elétrica, com a fonte barata, do que com a fonte que você pode pagar mais caro e que tem mais eficiência energética, consome menos. Na empresa que eu trabalhei, tinha ali mais de 500 funcionários. Cada funcionário tinha um desktop. Calcule. Tudo multiplicado por 500. Então, se você tem uma fonte eficiente, que consome pouco, multiplica por 500, você vê a economia de dinheiro que vai ter no fim do ano. Você vai ficar com aquela fonte ali pelo menos uns 2 anos, né? Então, considere a eficiência energética da fonte. Tem um selinho que vem na fonte, é o selinho com o número 80. Você tem 80 bronze, 80 prata, 80 ouro, de acordo com a eficiência dela. É o 80 plus. Se ela tiver mais do que 80% de eficiência, vai ser ou prata ou ouro. Se for 80 já tá bom, tá? Mas eu não recomendo que compre se não tiver o selo de certificação, né? Tem um laboratório de certificação que testa a fonte e põe o selo. Você perguntar para o fabricante por que você não tem o selo, né? Ele vai te enrolar, ele não vai falar porque não foi certificado, não é eficiente, né? A fonte, ela tem que estar bem dimensionada. Ela tem que ter uma potência pelo menos 30% acima da potência que a máquina está consumindo, para que ela possa trabalhar com folga, né? Vai que de repente você exige mais dela. Você clicou o mouse, abriu um programa que é mais pesado, já vai puxar mais energia. Ou então você foi lá, adicionou mais um pente de memória, igual eu comprei aqui para minha máquina. Vai puxar mais energia. E tudo isso, um upgrade, né, de processador também, pode sobrecarregar a fonte. E não é bom que trabalhe com sobrecarga, né? Ela vai esquentar muito, vai ter vida mais curta e talvez alguma oscilação brusca de energia ela não consiga controlar. A função dela
é estabilizar a energia e transformar, né, tensão alta em tensão baixa. Se ela não trabalhar direito, pode travar a máquina, pode queimar até algum componente do computador, né? Isso aqui que eu acabei de falar. Aqui vem a parte de energia elétrica, eletricidade, eu vou explicar, pessoal. Como as fontes funcionam, essa parte eu vou pular, tá bom? A gente vai direto naquela tabelinha que vem colada na fonte. Ali que tá os dados que eu vou insistir com vocês para analisar, calcular, né? Vamos lá direto na parte de eletricidade. Aqui, você olhando dentro da fonte, todas essas fotos, tudo bem, é só olhar na tabelinha, tá tudo escrito lá o que são os dados técnicos dela. É bom olhar também. Aqui, essa parte que eu quero explicar para vocês sobre eletricidade. O que é tensão, o que é corrente e o que é potência. Tensão. Tensão é... A gente sempre usa um exemplo, toda pessoa que vai ensinar eletricidade começa por aí. A caixa d'água. Se você tiver uma caixa d'água, quanto mais alto ela tiver, maior vai ser a pressão na torneira, a nível do solo, certo? Então, essa pressão a gente chama de energia potencial. Comparando com a eletricidade, é a tensão. Como que se diz? Uma promessa de entrega de energia. É uma energia que está represada ali, né? Se você morar num prédio, a caixa d'água está lá no 20º andar. Se você morar no térreo, você vai ter muito mais pressão na sua torneira do que uma pessoa que mora no 20º andar, né? E na tomada de energia elétrica, é bem similar. Compare a tomada de energia elétrica com uma torneira d'água. Se você abrir uma torneira, vai ter uma certa pressão de água. Se você ligar alguma coisa na tomada 220, vai ter uma certa tensão, uma certa promessa de entrega de energia, né? Que é o dobro da 110, né? Outra comparação que eu estava pensando aqui. Imagine, você está numa rodovia, né, na estrada e está tendo aquela colheita da cana, né? Tem aqueles caminhão de cana que são três módulos, né? Parece um trenzinho, né? Tem a carroceria do caminhão, depois tem mais duas carretas engatadas atrás. Se chama de trem-minhão, grandão, né? Calcule, faz de conta que tem 10 caminhões daquele andando na estrada. O que é a cana? A cana é uma promessa de energia, né? Vai fabricar álcool que é energia, certo? Aí seguindo junto na mesma estrada, né? Tem 10 picapezinha, também tudo carregado com cana. Então, aquelas carretas grandes seria 220 volts. E as picapezinha pequena carregada com cana seria 3,3 volts, por exemplo. O que quer dizer? Se o caminhão ou a picape andar na mesma velocidade, sei lá, 60 por hora, o caminhão grande vai transportar muito mais energia, né? A cana é energia, do que a picapezinha. Ou mesmo corrente elétrica.
se você tem uma tomada 220, ali vai circular os elétrons. Cada elétron carrega uma carga elétrica. Então, no 220, eles têm o dobro da carga elétrica. 10 elétrons 220 tem o dobro da carga elétrica de 10 elétrons do 110. É isso. Se eles andar na mesma velocidade, o 220 entrega o dobro de carga elétrica. Esse é uma comparação para a gente entender o que é uma tensão. Por ora, compare que a tensão é a carga elétrica que tem cada elétron, né? E a corrente? A corrente é o fluxo, né? Os elétrons, eles viajam pelo fio condutor de cobre. Então, comparando com a estrada, a velocidade do caminhão seria no fio condutor a corrente elétrica. Quantos elétrons passa nesse fio por segundo? É a definição de corrente elétrica. E qual é a tensão? Depende como que esses elétrons estão carregados, né, com carga elétrica. E a potência? Bom, a potência é o resultado da multiplicação, né? Quanto maior a tensão, quanto maior a corrente, maior será a energia transportada por segundo, né? Vamos supor, o caminhão está levando cana para a usina. Quando chegar lá, vai fabricar álcool. O álcool é a energia. A eletricidade, mesma coisa. Conforme o elétron chega na lâmpada ou no motor elétrico, algum que está consumindo, quanto maior a corrente elétrica, quanto maior a tensão, maior será o trabalho produzido por aquela lâmpada, o ventilador, o motor elétrico. Será a potência consumida. É a energia gasta por segundo. Então, a potência é tensão vezes a corrente. Como nesse ventiladorzinho aqui, um motorzinho elétrico, né? Você tem a tensão aqui, ó, 12 volts, está escrito nele. Dá para ver aí, né? E a corrente, 0,4 amperes. Corrente é medido em amperes, tensão é medido em volts, o Vzinho, e potência em watts, é o W. Quantos watts esse motorzinho aqui consome? É só multiplicar. 12 vezes 0,4. Vamos fazer aqui, ó. 12 vezes... cadê o ponto aqui? 0,4 igual. Peraí. Estou fazendo uma calculadora, só um minutinho. 12 vezes 0,4. 4,8 watts. Então você faz volts vezes amperes, vai dar em watts. Essa continha que eu quero que vocês façam na prova, pessoal. Por quê? É para você fazer um cálculo, vai somar toda a potência em watts de cada dispositivo que está gastando energia. Esse ventilador ele gasta 4,8 watts. Põe lá para somar. Certo. E aí vai ter o dado. A memória gasta, sei lá, 6 watts. O processador gasta 10 watts. Estou chutando. E o HD, quantos watts gasta? Soma tudo. Aí você vai chegar num número que vai ser a dimensão da sua fonte, né? Com folga de 30%. Não se esqueça disso, tá?
Aí eu vou dar uma foto aqui, olha, uma foto característica. É uma bateria de um laptop. Tá ali uma inscrição, ó. Tem a potência em watts, quantos amperes passam por hora e a tensão 7,3 volts. É só fazer uma continha que o pessoal costuma fazer. Quantas horas essa bateria aguenta? Se eu tiver gastando 31 watts, né? Sabendo que é 7,3 volts, a carga dela é 4.200 miliamperes. É só fazer uma continha, tá explicado aqui. Isso aqui vai cair na prova, tá? Eu vou fazer essa pergunta, eu só vou mudar aqui a foto da bateria, tá? Pessoal, vocês estão entendendo? Não estou dando abertura para perguntas, nada. Até aqui tá dando para acompanhar? Essa parte de eletricidade aí é bem simples. Eu não fui muito a fundo porque é complicado essa parte de eletrônica, eletricidade aí. Ok, obrigado, Domênico. Então, você vai vir aqui, ó. Eu vou dar uma foto diferente dessa. É só ver essa continha aqui como que faz e responder, tá? Quantas horas a bateria aguenta? Aqui vem a parte da eficiência energética. O que é eficiência energética? De uma fonte. É assim, a fonte, para ela executar o trabalho dela de transformação da energia, né, de 110 para 12, 5 e 3,3 volts, estabilizado. Para fazer esse trabalho, ela gasta energia, ela esquenta, né, dissipa calor. Então, essa energia que ela gasta é perdida. Então, se entrou uma energia na tomada da parede, né, da rede elétrica, entrou na fonte. Na saída da fonte, aquele fiozinho colorido, está saindo também energia. Só que sai menos, porque ela consome um pouco. A diferença do que ela puxa e do que ela entrega do outro lado de energia é chamado de eficiência energética. Se você está entregando até 80% de energia daquilo que você está gastando, que você está puxando da tomada, quer dizer que a eficiência energética da fonte é de 80%. É esse número que é o mínimo aceitável hoje em dia, né? Tem todas umas contas, um blá 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 todo aqui, mas o que interessa para nós é olhar na fonte se tem um selinho 80, né? Certificação. Tem esse watímetro aqui, que é para você medir. Se você quiser comprar, é interessante esse aparelhinho. Você liga ele direto na tomada e atrás dele tem outra tomada que você vai ligar o aparelho que está consumindo energia, né? No caso, o seu computador. E ele fica registrando quanto que você está consumindo de watts. E aí você vê do outro lado quanto que está a placa-mãe, o HD está puxando e faz as contas. Mas tem um laboratório que faz isso para gente, né? Aqui tem um cálculo. Se você olhar a eficiência energética da fonte, uma fonte que tem 65% de eficiência energética, não é aceitável, não é certificado, tem que ter no mínimo 80%. Comparando uma que tem 80% com outra que tem 65%, você usa 12 horas por dia
multiplica durante um ano, você vai ver quanto de dinheiro você está gastando de energia elétrica. Considerando hoje em dia que a conta de luz subiu pra caramba, né? Aí você vai ver que não vale a pena comprar uma fonte barata. O mesmo acontece com geladeira, né? Por exemplo, geladeira. Aquelas geladeiras antigas da vovó lá, que você deixa perto da churrasqueira, lá no fundo do quintal. Cuidado, pessoal, não usa aquilo lá não. Compra uma nova, porque multiplica durante o ano quanto que essa geladeira vai gastar durante 10 anos, sei lá, se fica com ela. Não vale a pena a economia que você faz. Não vale mesmo. Financeiramente, né? Então é o selinho 80 Plus. Eu vou fazer uma questão. O que é eficiência energética? Ah, professor, eficiência energética é a diferença de energia que a fonte está puxando da tomada, da parede, entre a energia que está entregando para o sistema. Tem que ser no mínimo 80%. Pronto, ótima resposta. Aqui são as continhas do laboratório de certificação. Aqui é o selo para você ver se tem na fonte. E sobre fonte, o que mais que é importante? Outra questão, hein? Vou fazer. Você tem que ter o cálculo, né? Que eu expliquei. Cada dispositivo gasta alguma energia em watts. Então, por exemplo, placa 3D é o que mais gasta, né? E processador. Uma placa... Cada módulo de memória 12 watts. Aí você tem que ir somando tudo. O HD 35 watts. Soma tudo. Vai dar o valor da potência da fonte que você precisa comprar. Ó, deu 214. Joga 30% de margem a mais. Então, sei lá, uns 300 watts, tá? Nunca ponha justo. Só que tem um site que calcula isso para você. Eu vou dar essa questão aqui, né? Vou falar, ó, minha máquina é assim, assim, assim. Calcule qual seria a fonte recomendada. Você vai lá no site, ele vai te explicar isso aqui, ó. Vai te dar o valor, ó, uma fonte de 186 watts. Você pega, joga 30% em cima e responde para minha questão. Facinho, né? Só que fica atento, tem um detalhe: distribuição de energia. Não basta ter esse número, você tem que considerar ainda a distribuição da energia elétrica. Esses watts aqui estão distribuídos em 12 volts, 5 volts e 3,3 volts. As fontes antigas não tinham distribuição adequada de potência. Por quê? A placa-mãe mudou. A placa-mãe agora consome mais no 12 volts. As antigas consumia 5, 3,3. As novas não, porque consome muito. Liga em tensão mais alta, 12 volts. O processador está consumindo mais. Placa de vídeo consome mais. Memória também. A máquina é mais rápida, só que ela gasta mais energia. E as fontes antigas não servem. E fonte antiga para placa antiga, tudo bem. Agora, placa mãe nova tem que comprar a fonte moderna, senão não vai dar certo. Aqui você tem que olhar a tabelinha. Essa é a pergunta que eu vou fazer na prova. Vou pôr a foto de uma tabelinha da fonte e vou perguntar para vocês. Tá vendo aqui, ó, 12 volts, 16 amperes. Você é só multiplicar 12 vezes 16 dá quanto? Vamos multiplicar lá, ó,
quantos watts? 12 vezes 16 igual 192 watts. Aí ele está dizendo assim, 216 watts é o máximo. Só que eu calculei 192. Tem que distribuir, ó, 12 volts é 216. 5 volts é 1,5. Soma toda essa linha de baixo aqui, tem que dar 220 watts, que é a potência da fonte. 420, aliás. Aqui você vai ver a distribuição de energia. Eu vou pôr uma pergunta dizendo, olha, o processador mais a placa de vídeo estão ligados no 12 volts aqui, consome tanto de corrente. Aí você olha na tabelinha, se tiver insuficiente, fala, não, essa fonte não serve, serve ou não serve? Seria uma questão mais ou menos assim. Conector, outros dados eu vou pular, não vai cair. Então dá uma olhada aqui, ó. Nesse slide aqui e nesse anterior, tem uma explicação sobre distribuição da capacidade, tá? Isso aqui vai cair. Conector não vai ter nada. Conclusão. Em primeiro lugar tem que ter eficiência energética. Em segundo lugar tem que estar bem dimensionada com folga. Vai que você quer fazer um upgrade de memória, de processador, adicionar placa de vídeo, né? Aí você tem que recalcular tudo para ver se ainda serve aquela fonte ou não. Pessoal, depois eu falei de memória. Memória é o seguinte, quanto mais memória, melhor. Compra logo bastante memória e põe na máquina. Ah, professor, mas pôr memória demais, vai ficar lá, não vai usar e custa caro. Olha, vai usar sim. Tudo que você puser de memória, o sistema operacional vai usar. Por quê? Quando você dá o boot na máquina, ele já carrega centenas de programas, o Windows, o Linux também. Você nem sabe o que é do sistema operacional. Você nem usou nada. Você não abriu o Excel, Word, nada. Não abriu o Firefox, nada. Já tem lá mais de 100 programinhas rodando. E isso daí com certeza não cabe tudo na memória. Esses programinhas eu fico esperando lá no swap. Aquela memória reservada para swap. Swap não é memória. É HD, é um quebra-galho, tá? Ele fica no HD, que é 1000 vezes mais lento que a memória. Então, se você põe mais memória, tudo aquilo que estava no swap já sobe para a memória. O programinha pensa assim, já vou ficar aqui na memória, se me chamar, estou pronto, já estou aqui na memória. Se ele estiver na área de swapping, você chama ele, ele vai ter que carregar para a memória, vai demorar bastante. E é assim que funciona. Você quer saber se está precisando pôr memória, é só olhar o swap. Se ele estiver cheio, é porque é bom pôr mais memória. E vou pôr uma questão, falar o que é o swap. Swapping é, traduzindo para o português, é o arquivo de troca entre a memória e o HD. O que não couber na memória vai ser guardado provisoriamente no HD. Quando aquela página for solicitada, ela vai ser carregada na memória novamente. Se não for solicitada, ela fica ali mesmo. E sempre que o sistema precisar de espaço na memória, a memória estiver cheia, o sistema vai pegar, eleger algum programa lá que está
sendo pouco usado e vai copiar para o HD e liberar aquela memória para poder carregar outro programa que você está querendo executar. Todo esse processo de troca entre memória e HD é muito lento e causa muita lentidão na máquina. Por isso que é bom você, quanto mais memória tiver, melhor, tá? Outra coisa vai cair então o swap. O que é swapping? Você vai explicar. É um arquivo de troca entre a memória e o HD. Alguns programas ficam esperando na área de swap. Assim que forem chamados, vão ter que ser carregados para a memória. Se tiver memória suficiente, esses programas todos, assim que possível, já vão ficar na memória. E é isso. É um arquivo de troca entre o HD e a memória principal. É auxiliar para a memória, é um quebra-galho. Para quando a memória estiver muito cheia. Seria uma boa resposta. Cada um escreve do seu jeito, né? Vou fazer pergunta também sobre isso daqui. A gente fala hoje em dia muito em eficiência energética, né? Consumir pouco energia. Os automóveis gastam menos gasolina, anda mais. Todos os equipamentos elétricos vêm com selinho, né? Consome pouco. Porque tá tudo muito caro, né? Energia elétrica, gasolina e também respeito à natureza, né? Mesmo que você fala, ó, a energia que o meu PC gasta é desprezível, eu posso pagar. Mas em respeito à natureza, pensa sempre em economizar, né? Uma questão ética e moral. Não poluir o ar com carro antigo que gasta muito e também não gastar muita energia elétrica. Dormir e hibernar é como é que se diz? É software que faz a sua máquina economizar e muita energia. As máquinas antigas, elas ficavam ligadas direto, né? Você falava, vou almoçar, deixa o PC ligado. Ficou 1 hora gastando energia lá de bobeira. Agora não. Ele vai dormir. Se ficar, sei lá, 15 minutos sem clicar o mouse, digitar no teclado, ele dorme. Isso aqui eu expliquei já, pessoal. É só para dizer que vai cair na prova. Dá uma lida aqui. Como configurar, é bem simplesinho. Dormir já é mais severo, desliga mesmo tudo, né? Totalmente. Conteúdo da memória é copiado para o HD. E aí, quando você esqueceu a máquina ligada, depois de 4 horas, 2 horas você volta lá, você liga a máquina de novo. Demora um pouquinho, rapidinho ela já volta ao mesmo estado que estava antes. Com isso está economizando energia. Explique para mim o que é dormir, o que é hibernar. Fala, professor, dormir é quando a máquina entra em estado aí de economizar energia, o sistema vai desligar tudo que for possível. O HD para, a interface de rede para, o vídeo para, teclado, mouse para. A única coisa que não para na máquina é o processador central. Ele diminui o clock dele para economizar energia e a memória ela tem que ficar ligada, senão não tem jeito. Aí depois de, sei lá, 2 horas, você configura nesse janelinha. Mesmo assim, ninguém usar a máquina, ela entra em estado de hibernação. Aí desliga de verdade tudo mesmo. Só que antes disso, é copiado conteúdo da memória para o HD, né? Para que a máquina possa reassumir do mesmo ponto que foi antes de hibernar.
Olha, uma resposta longa. Pessoal, a minha prova são respostas longas, bem dissertativas, tá? Não tenha preguiça de escrever. Eu não gosto de aquelas respostas secas com 4 palavrinhas. Explica direitinho. Faz de conta que você é professor. Você está explicando para um leigo. Ó, o que vai cair aqui também, ó. Anota aí, pessoal, hein? Refresh. O que é um refresh da memória? Ah, professor. O refresh é a memória RAM, ela precisa sempre de um reforço, né? Você gravou alguma coisa lá, você tem que ficar reforçando, regravando a cada 64 milissegundos. Senão ela apaga. E isso daí gasta energia, torna a memória mais lenta, né? Se o processador for acessar a memória, ela estiver fazendo um refresh, aí o processador tem que esperar. É por isso que a memória é lenta. Então é só explicar isso daí. Refresh é um processo repetitivo a cada 64 milissegundos que é feito para manter o que foi gravado na memória, né? Senão ela apaga. Ela vai perdendo a força e apaga. Isso torna a memória lenta e consome energia. Mas não tem outro jeito, é a tecnologia que a gente tem. E é o único jeito de ter a memória tão grande como a gente tem hoje. A memória cache já não é assim, mas ela custa muito caro e é impossível fabricar uma memória cache tão grande assim, porque ela é complicada, né? Tem uma circuitaria muito complicada para fazer uma memória cache com, sei lá, 8 GB igual a gente tem hoje. Aqui não vai cair nada. O socket. Aqui de novo, ó. O que é um socket? É a pinagem. Se eu falo socket 775, realmente existem 775 pinos lá do processador. Tem uma listinha, eu vou explicar depois, na outra aula de processador. Aqui conta história, não vou perguntar nada. O que eu vou perguntar é isso daqui, ó. As memórias trabalham sempre aos pares, né? Desde antigamente, sempre assim, ó. No 486 você tinha que pôr 4 módulos, tudo igualzinho, porque o processador acessa todas ao mesmo tempo. Não tinha como deixar algum slot vazio. Você tem um negócio lá que se chama Dual Channel, 2 canais. Se você tem uma máquina com 2 slots de memória, você pode usar um só, compra um pente só. Aquele cara muquirana, né? Não quer gastar e deixa outro slot vazio. Funciona, funciona. Só que você não vai usufruir daquela rapidez do Dual Channel. Você vai ter metade do desempenho. Se você pôr 2 módulos de memória, encher tudo, o processador vai acessar simultaneamente as duas memórias, vai ser o dobro da velocidade. Se você pôr uma memória de 2 GB num e 4 GB no outro, funciona? Funciona, mas não vai habilitar o Dual Channel. Então tem que ser memórias do mesmo tamanho, de mesma frequência, ou seja, irmãs gêmeas, tudo igualzinho, para que rode Dual Channel. Isso aqui, ó, vai cair, ó. Dá uma lida nesse parágrafo. O que é Dual Channel? É só explicar assim, professor, Dual Channel são 2 canais
como o próprio nome já diz, entre a memória e o processador. Se você preencher todos os slots com memórias tudo igualzinho, esse Dual Channel vai ser habilitado automaticamente e você vai ter um ganho de desempenho. Olha que vai cair aqui também, memória cache. Pessoal, memória cache é muito importante para o desempenho. É uma memória muito mais rápida, ela é pequenininha. E o processador, ele sempre primeiro vê se o que ele quer, ele vai fazer uma busca na memória. Ele olha primeiro na memória cache. E tem chance, tem grande probabilidade de estar ali o que ele precisa. Achei, ótimo, ganhei tempo, a memória rápida e segue em frente. Aí ele volta a fazer outra consulta. Não está aqui no cache. Nossa, perdi meu tempo, né? Vou ter que procurar naquela outra memória grande, mais lenta. Sim, vai ter que procurar. Aí ele vai lá na memória principal e procura. E por que ele perde tempo com o cache? Porque ele perde tempo não, porque ele sempre olha primeiro no cache. Porque ele quer ganhar tempo, é uma memória que está ali pertinho dele, aliás, fica lá dentro do processador integrada. Está sempre na mão. Sabe aquela, quando você está numa oficina trabalhando, aquela ferramenta que toda hora você usa, está sempre na mão, ali pertinho, né? Aquele alicate, né, por exemplo. E aquela chave especial, com aquele parafusinho pequeno, você usa uma vez por mês, está mais longe. É a mesmo conceito. Teoricamente, tudo aquilo que você usou nesse instante agora, existe a probabilidade muito alta de você usar de novo nos próximos instantes. Então, por que não? Deixa lá na memória cache tudo que você usou. Esse conceito ele é genérico, pessoal, não é só para memória. Tem cache para o HD, tem o cache para, por exemplo, um site da web, né? Você acessa uma página, aí o analista que desenvolveu lá o site falou, pô, toda hora esses caras vêm pedir sempre a mesma página, né? Então eu já vou deixar no cache essa página. Pediu, tá aqui, ó, tá na mão, é essa que você quer. Probabilidade de uso é maior, fica no cache. E a taxa de acerto é muito alta, você ganha muito tempo com isso. E tem esse conceito aqui, ó. Cadê? Cache hit e cache miss. O que é um cache hit? Quando o processador vai no cache, achou o que ele queria. É um cache hit. Ganhou tempo. E o cache miss? Ele vai no cache, não está lá. Aí ele vai ter que buscar de novo na memória RAM. É o cache miss, ou seja, faltou, né? Miss é faltar. Então é isso que eu vou perguntar, pessoal. O que é um cache hit? O que é um cache miss? Fácil, né? Mais uma vez, falando de cache, vocês podem acrescentar, olha, quanto mais cache tiver, melhor, tá? Você vai ter uma probabilidade de cache hit maior e um desempenho maior, né? Em média, 60% é cache hit. Você ganha muito tempo com isso. Aqui a memória cache ó, fica lá dentro do processador. É toda essa área aqui de baixo, ó, ocupa quase que metade do chip. Aqui é essa área amarela, ó. Defeitos de memória eu não vou perguntar nada. Confesso para vocês, eu nunca fiz teste com memória. É recomendado testar, né? Quando você adiciona mais memória, testa ela. Ou está montando a máquina nova, testa ela.
Aqui está dizendo, ó, a gente só ensinou, né, na aula memórias para computadores pessoais, é do tipo conhecida como unbuffered. Mas existem memórias para servidores, para máquinas grandes, e eles comportam muito mais memória do que os PCs. Os PCs atingem no máximo 64 GB. Conclusão: fique de olho no swapping, nunca pode estar com muita atividade, senão é sinal que está faltando memória. Quanto mais memória RAM tiver, melhor. Quanto mais memória cache tiver, melhor no processador, né? E também existem outras memórias que custam pelo menos o dobro do preço para máquinas grandes. Pessoal, eu vou parar por aqui, sabe por quê? Já está no nosso tempo, né? A aula sobre processador foi a aula passada, então acho que nem precisa revisar, tá fresquinho na memória, né? Eu tinha parado aqui, ó, no 39. O tamanho, só para terminar rapidamente. A tecnologia para a fabricação dos chips está melhorando a cada vez mais. Os chips estão ficando cada vez menores, né? O processador ele fica menor. E é o mesmo processador, só que o tamanho é menor, porque a fabricação está melhorada. Atualmente, a gente está aqui, ó, 32 nanômetros. O que é um nanômetro? É 1 metro dividido por 1000, dá 1 milímetro. Divide por 1000, dá 1 micron. Divide por 1000, dá 1 nanômetro. É 1 metro dividido por 1000 várias vezes. E o que acontece? Eu tenho um chip lá. Eu melhorei a fabricação, ele ficou bem menor. Então sobra espaço para colocar mais coisa lá dentro. Eu vou integrando. Eu ponho mais 2 núcleos, né? Era dual core, agora é quad core. Tinha a ponte norte. Peguei a ponte norte inteirinha, botei lá dentro. Controlador de memória. Vídeo onboard. Coloquei tudinho lá dentro também. Olha quanta coisa vai integrando. Tudo lá no chip. Então, esse chipset, como a gente conhecia, não existe mais. A ponte norte sumiu. Só tem a ponte sul, né? Que é para os periféricos lentos. O processador encampou todo o chipset. Essas empresas aqui, ó, NVIDIA, SIS e VIA, fabricantes de chipset, eles também não têm mais o que fazer. Eles mudaram lá o negócio. Não fabrica mais chipset. A própria Intel e a AMD, que comprava desses caras, dispensou esses caras aqui, ó. Eles mesmos fabricam a tal da ponte norte lá dentro do processador, né? Então, o que aconteceu? É lógico, a pinagem do processador cresceu também, né? Como tem mais circuito lá, tem que ter mais pinagem para poder se comunicar, né? Com o vídeo, o HDMI, por exemplo, sai de lá. A pinagem cresceu, né? O chip está maior, tem mais pinos, consome mais energia também. Só que você deixa de gastar com placa de vídeo, né? O espaço na placa-mãe diminuiu. Aquela história que eu falei para vocês, o tamanho do fio condutor, ele era comprido, agora está tudo lá dentro do processador, está tudo ali do ladinho. A viagem do elétron está bem mais curta. Então, a velocidade do processamento geral da máquina está bem mais rápida por causa disso. O elétron viaja menos. Aqui
o esquema do chipset tradicional, antigo. Eu posso pôr uma questão dessa na prova. Olha, compare esses dois diagramas de chipset. Você vai ver, ó, a memória aqui, antigamente, DDR2, ligada na ponte norte. O PCI Express, circuito de vídeo, né, gráfico, né, telinha display, ligado na ponte norte, que eram os periféricos rápidos. Tudo isso daqui, controlador de memória, foi aqui para dentro do processador. Circuito de vídeo foi para dentro do processador. Não existe mais a ponte norte, sumiu. E a ponte sul continua parecido. Agora, o que aconteceu? Olha aqui, a ponte norte ficou ainda com a parte de vídeo somente para aquelas placas-mãe que tem soquete para vídeo, né? Aquelas máquinas que precisam de um desempenho gráfico maior. Se for o vídeo integrado, tem o vídeo integrado dentro do processador. Não existe mais nada disso daqui, ó. Sumiu tudo, ó. A parte aqui, ó, não existe. Na minha máquina é assim. Aí isso quer dizer APU, Accelerated Process Unit. É o nosso processador moderno, que é esse cara aqui, ó. Olha o circuitaria de vídeo aqui mais escuro, ó. Quase metade do chip. Controlador de memória DDR3 aqui em cima. E controlador de display, tudo aqui. A parte de processador mesmo ficou bem pequenininho. Olha, CPU é só esses quadradinhos aqui, ó. Esses quatro aqui. Tá bom, pessoal? Então é isso. Próxima aula a gente faz uma provinha. Eu vou estar ligado aqui online, apoiando vocês, né? E eu acho que o tempo acabou, eu preciso parar. Eu respeito sempre o tempo de vocês, né? Não gosto de ultrapassar o horário. E aí, o que vocês acharam? Tem dúvidas? Quase não deu tempo de perguntar nada. Tranquilo, tranquilo. João Carlos, tô a C. Não entendi, João Carlos, o que é isso? Não, vão ser 10 questões. Eu falei tudo, mas vai ser 10 só. Acho que não é tudo aquilo que eu falei. Eu nem elaborei ainda. 10 questões, você explica a resposta bem detalhada. Vou tirar daquela parte lá. Eu vou apoiar vocês, vou ficar o tempo todo aqui online. Vai ter uma semana para fazer com consulta. É só ir lá no slide onde está escrito lá e responder. É lógico, não vai fazer um copy-paste, né? Entendeu? Vai ser tranquilo, vai ter chance de tirar 10. Só se não quiser. Beleza, pessoal? Quem quiser falar com o professor, eu fico mais um pouco. Se não, é só por hoje mesmo. Tá todo mundo dispensado. Professor, Oi. noite. Boa noite, meu amigo. Obrigado pela atenção. Depois da prova, a gente começa a montar a máquina, instalar o sistema operacional, aí vai ficar mais legal. Vocês começam já só fazer o trabalho, não vai ter mais nada. Boa noite, João Carlos. Obrigado.